A seguir, Iluminuras. Uma advogada que se especializou em gestão de escritórios, Érica Siqueira, é uma das nossas convidadas aqui hoje. Ela tem um livro sobre o assunto e fala muito de estratégia e desafios. O Iluminuras já está de volta e eu converso neste segundo bloco com a advogada Érica Siqueira. Aqui comigo, tudo bom, Érica? Tudo bem, Paulo? Muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, você é advogada e se especializou em gestão de escritórios. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Antes, uma curiosidade, você estudou em colégio de freira. Como é que foi essa experiência? Eu estudei no Sacré-Cœur de Maria. É um colégio muito bom, que passou valores muito importantes que eu acredito que colaboraram, né, em toda a minha formação acadêmica e a formação na vida mesmo, na escola da vida. Eu estudei em Ubá, Minas, e um colégio de freira que tinha regras e tinha princípios também. E foi muito importante para a minha formação. Imagino que também incentivava a literatura. Sim, incentivava a leitura, a literatura também. O curso de Direito, a faculdade, consolidou esse gosto pela leitura? Érica, o que você se lembra, o que você destaca? O curso de Direito, ele é focado nas matérias técnicas, né? Então, tanto nas matérias de base, nos processos civil, penal, administrativo, tributário e nas matérias processuais, que dão suporte para o advogado conseguir advogar mesmo. Então, a parte processual que é muito importante, que tem a ver com prazos, com a advocacia, a prática da advocacia. Então, o que eu mais me recordo foi dessa base jurídica em termos da teoria, do direito e da parte processual. Você advoga ainda hoje? Não, eu tenho OAB, se precisar eu advogo, mas a demanda, graças a Deus, hoje não me permite advogar. Hoje eu sou focada totalmente na gestão de escritórios de advocacia. Está aqui o seu livro, né? Seu primeiro livro, Estratégias de Sucesso para a Advocacia. De forma geral, o que você apresenta aqui? Quais são as suas orientações, Érica? Nós, advogados, tivemos na faculdade, como eu citei, essas matérias relacionadas ao próprio direito. Só que nós não tivemos, infelizmente, matérias relacionadas à gestão, relacionadas à estratégia, relacionado à forma empresarial, ou seja, um escritório de advocacia, ele é uma empresa, ele tem que pagar as contas no final do mês, ele tem folhas de ponto, ele tem que administrar clientes, carteiras de clientes, ele tem que administrar pessoas e recursos, e ele tem que administrar prazos, ele tem que negociar. A gestão, ela entra em qualquer tipo de dificuldade que o advogado tenha. Por exemplo, se o advogado está numa fase de início de carreira, ele também tem dificuldade para se colocar, para ele buscar, para ele conseguir se colocar. E aí você trabalha imagem pessoal, você trabalha currículo, mas trabalha também comportamento, para se fazer uma entrevista, para conseguir aquele cargo. Se o advogado já está colocado dentro do escritório, muitas vezes ele está num cargo técnico e assume uma posição de liderança, mas ele nunca teve treinamento de liderança. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter uma certa dificuldade para liderar, porque ele não estudou sobre liderança. Isso é o que mais chega para você, a liderança? Eu sei que você fala muito também sobre estratégia, objetivos. Quais são as demandas que mais chegam para você hoje? Hoje existe muita demanda na parte de planejamento estratégico para escritório, comportamento, que aí tem a ver com a liderança, que é formar líderes, advogados líderes, para que eles saibam atuar com seus clientes e com a sua equipe, e com isso conseguir resultados, que aí tem a ver com estratégia, que hoje a gente trabalha por resultados. O foco hoje também é resultado, mas a linha tem mudado um pouco para felicidade, para plenitude da felicidade no trabalho. Então, como conseguir recursos, como conseguir que o financeiro esteja estável e também ter pessoas bem-sucedidas e felizes dentro da advocacia. Então, isso tudo é trabalhado com a liderança, que entra treinamento, que entram várias ferramentas. E fora isso, uma outra demanda que surge muito, que ela é essencial, que é a organização. O escritório de advocacia, ele tem os prazos que nós chamamos de peremptórios, ou seja, se o advogado perde aquele prazo, ele pode ter feito uma tese, ele pode ter estudado para construir uma tese jurídica maravilhosa,
Ele pode ter feito uma excelente peça, só que se ele não fizer o protocolo naquele dia, até aquele horário, ele perde aquele processo. Então, é a vida do cliente que entra em jogo. Isso gera uma demanda de organização muito grande e muitas vezes os escritórios crescem, abrem suas bancas, 1 ou 2 advogados, começam a ganhar processos, seja de boutique, seja de contencioso de massa, e muitas vezes eles não se estruturam e não se organizam. E lá para frente, como eles não tiveram esse planejamento dessa organização, eles começam a ter problemas de gestão propriamente dita, de como implementar os fluxos de trabalho que vão garantir uma rotina de início, meio e fim, os controles. Então, hoje existe uma demanda enorme de controles dentro da advocacia. Então, nós focamos tentando estimular também para que o advogado ele faça uso de ferramentas de gestão, como, por exemplo, os softwares jurídicos que existem no mercado e são maravilhosos e que fazem um controle. Mas não basta apenas ter um software jurídico, tem que ter uma gestão, uma liderança por trás. Eu estou aqui com o seu livro, Estratégias de Sucesso para a Advocacia, a gente já falou aqui antes. Agora uma dúvida, o que é básico para um advogado em começo de carreira, por exemplo? Se ele quer advogar, ele vai ter que definir, eu quero ser empresário, eu quero abrir o meu escritório ou não. Eu quero ir para algum escritório advogar, seja para adquirir experiência e bagagem e ter uma carreira ali dentro, ou eu quero ter o meu escritório. Então, dividir e ser bem preciso no que ele vislumbra para a carreira dele. E a partir dali, ele vai adquirir, ele tem um objetivo, então ele vai partir para as metas. E para os advogados que já abriram suas advocacias, eu cito a mesma sugestão, ou seja, como os escritórios muitas vezes cresceram sem um direcionamento ou só com um ideal filosófico de ser um advogado bem-sucedido, de defender teses ou causas X de acordo com a área de atuação escolhida, é muito importante o advogado voltar para um olhar para o seu sócio, para fazer um diagnóstico da sua advocacia, da sua carreira e da sua equipe, para identificar onde são os pontos que eles podem estar falhando ou que se eles estão bem, como fazer, quais as estratégias devem ser feitas para continuar esse processo de sucesso e se eles não estão tão bem, identificar quais são os pontos chaves, quais são os pontos críticos para ali entrar num trabalho específico, por exemplo, alinhamento entre os sócios, liderança, gestão e organização do financeiro, estratégia de marketing. Então, tudo se resume, na verdade, por isso foi o tema do livro, em estratégias, porque a estratégia, ela envolve o como fazer. Todos nós buscamos o sucesso, independente do significado interno que ele tem para cada um de nós. E existem os caminhos para se chegar até o sucesso, e aí entram as estratégias. Para tudo que nós desejamos fazer, existe um caminho para aquilo. Então, nós precisamos identificar, saber e depois colocar em prática, partir para o planejamento, partir para a execução, porque sem execução a gente não consegue realmente fazer e chegar a lugar nenhum. E é possível fazer isso com o advogado, possível sair do técnico e voltar para as questões mais importantes que vão definir a carreira, o negócio dele jurídico e a própria advocacia. A gente tem novidade todo dia, né? Sim. Todo dia tem uma coisa nova, uma mudança. Quais são os desafios atuais? O que você identifica, Érica, que hoje um advogado, um escritório tem que solucionar? Primeiro, essa questão realmente da rapidez das informações e da forma de divulgação. Um escritório de advocacia, ele vende um serviço jurídico diferente de um produto. Então, o Código de Ética restringe a publicidade deste produto, mas ela não restringe a forma de se mostrar no mercado. Então, ele tem que ter ações estratégicas de marketing para acompanhar. Com, hoje, essa crescente informatização, até mesmo do poder judiciário, de toda a estrutura judiciária, mudou muito. Antigamente, a gente trabalhava com arquivos, é tudo físico, hoje nós já estamos na era eletrônica, hoje é tudo pelo computador. E a forma de comunicação hoje, ela se resume também às redes sociais. Então, o advogado, ele deve estudar o Código de Ética, que hoje já permite uma atuação pelas redes sociais, estudar e entrar em medidas e ações dentro do planejamento estratégico que vão ajudá-lo de uma forma discreta e de uma forma, ao mesmo tempo, séria e comprometida a se posicionar no mercado. Então, esse é um desafio. E o segundo
Eu já comentei com você, essa parte de gestão de organização, ela é muito importante para que o advogado tenha o controle, porque o controle, ele tem a ver com liberdade, ele tem a ver com resultados. Um advogado que não tem controle dos seus prazos, a quantidade de processos, de volume, de recursos que entram, que não tem controle da sua gestão, por mais que ele tenha excelentes técnicos dentro, excelentes administradores, ele fica muito na mão das pessoas que estão trabalhando para que ele possa produzir. Então, isso é um perigo e a gente evita esse risco. Então, o advogado ele deve fomentar na advocacia que a advocacia seja organizada para que se tenha um controle. E, por último, para fechar essa sua pergunta, vou passar já para o terceiro, que é muito importante, eu não posso deixar de citar, que é a questão do comportamento e que tem a ver com a liderança. Esse ponto, há décadas atrás, ele passou desapercebido e hoje a tendência é mudar. Hoje você percebe em grandes empresas de sucesso, empresas que têm produtividade, têm felicidade, têm status no mercado e têm sustentabilidade. Como é que isso é feito? Os processos são construídos e a liderança ela também é construída. Então, voltar para o comportamento humano, hoje com essa tecnologia toda, com todos os softwares, com toda a era da informatização, nós não podemos nos esquecer das pessoas. São as pessoas que movimentam, são as pessoas que executam, são as pessoas que entregam os resultados. Sem as pessoas a gente não vive. Então, desde uma secretaria a um boy, a uma pessoa que serve o café, com atividades de apoio dentro do escritório, aos estagiários, passando pelos estagiários, depois passando pela equipe jurídica, chegando até os sócios e ao dono, ao sócio majoritário, que é aquela pessoa que muitas vezes decide e realmente tem o poder de mandar, de tomar as estratégias que vão ser definidoras dos caminhos dentro da advocacia. Nós precisamos trabalhar o comportamento, voltar para as pessoas, porque sem as pessoas a gente não chega longe, porque são as pessoas que realmente têm a capacidade de produzir, de construir e, por outro lado, se a gente não trabalha as pessoas, o que acontece? Muitas vezes a gente tem recurso, tem um nome consolidado no mercado, tem um excelente corpo técnico, pessoas que vão fazer excelentes e brilhantes peças para conseguir um ganho no tribunal perante ao cliente, mas a gente tem problema interno, a gente tem problema de negociação com o cliente, a gente tem problema de feedback, a gente tem problema de gestão do tempo, a gente não sabe tratar as pessoas, e aí? Então, toda a parte técnica ela fica prejudicada se nós não tivermos um olhar profundo para as pessoas. E hoje, em estudos que tem em relação ao desenvolvimento de países, a salvação, a saída é estimular as pessoas, porque são as pessoas que vão dar esse salto e essa diferença em relação à advocacia e a qualquer empresa atualmente. Ok. Érica, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Escreva para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!